É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta quinta-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa, e nesta 7ª semana estamos no 7º dia da novena de Pentecostes, que começamos na sexta-feira passada. Chegar ao 7º dia significa, do ponto de vista simbólico, né? Chegar a este simbolismo que acarreta esta novena. Ainda ontem nós fazíamos uma live, não ficou ali salva no perfil do Padre Marcos André, que a gente meditava sobre os dons do Espírito Santo. E ali ele teve outros convidados que falaram também sobre os dons do Espírito Santo. E entre os dons que tem sido falado ontem, nós meditávamos, na minha parte, era que a gente meditasse junto sobre o dom da fortaleza, o dom dessa força que o Espírito Santo dá pra gente. E eu também comecei com uma espécie de brincadeira, não é, falando assim, quando eu ouço a palavra Fortaleza, eu me lembro da capital do Ceará, que é Fortaleza, porque fala de uma fortaleza. E aí, nesse sentido, o Espírito Santo é aquele lugar onde a gente se abriga. Porque o que é uma fortaleza? A fortaleza é um lugar onde a gente vai para se proteger, é um lugar que protegia uma cidade, um ponto de segurança, um lugar da segurança militar, da força, para que inimigos não invadissem. E o Espírito Santo é também apresentado, né? Ostem repellas longius, se diz no canto do Veni Creator, né? Empurra para longe aqueles que são os nossos inimigos. Mas na verdade é muito interessante que de repente dá esse pedido, né, de afastar para longe da gente os inimigos, pode também ser uma coisa diferente, né? Que de repente, se alguma coisa muda dentro da gente, a gente não vê também o outro como um inimigo, mas como um potencial amigo, como alguém que eu olhando de uma forma diferente, eu já sinto alguma coisa diferente dentro de mim e posso até viver uma espécie de proximidade. Por isso que Jesus diz, rezem, amem os vossos inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Então o Espírito Santo é esse que realmente, com o dom da sua fortaleza, vai nos ajudando. Mas aí tem uma outra coisa que é interessante, a gente meditava na live de ontem, né, que o dom da fortaleza é a capacidade de ver a cruz de uma nova maneira, ver a cruz de uma nova maneira, colocar-se sobre a sombra da cruz, sobre a proteção da cruz. Já na live a gente também falava dessa questão de medo, de sombra, disso, daquilo que quiser, vai lá na live. Então nós estamos assim, neste 7º dia dessa novena, e nós queremos pedir esse dom do Espírito Santo. Vinde, Santo Espírito, dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, luz dos corações, doador divino, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho calma, na aflição consolo, na angústia paz. Ó luz da verdade, aclarai as dúvidas do nosso coração, sem a vossa força nada o homem pode, nem um bem há nele. Lavai as nossas manchas, regai nossas securas, curai nossas doenças. Como o veio que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-nos a virtude, a garantia da salvação e a alegria perfeita. Amém. Interessante, eu gosto muito de chamar o Espírito Santo desse suave refrigério. E aqui em Roma, você já vê com a hora dessa da manhã, já estou podendo usar camisas curtas. Em muitas outras lives vocês veem como é que eu estou hiper protegido. É porque o verão já está batendo a porta da gente. Pode ser que esse fim de semana a gente chegue aqui a 40 graus. E justamente nessa hora em que eu dizia assim, suave refrigério, eu sentia como passar uma brisazinha suave, né? E a gente sentia um pouco de frescor. O Espírito Santo é esse que, quando tudo está tão quente, não é essa aragem que vem, esse sopro. Interessante que quando eu era pequeno, eu me lembro que todas as vezes, se eu me machucasse e eu chegasse e ralasse em algum lugar e chegasse para minha mãe chorando, etc., minha mãe tinha um estratagema que eu acho que faz todas as mães, né? Sopra naquele lugar que está doendo. Que remédio é que tem no sopro? Mas tem um alívio, né? Eu não sei quanto de bactéria poderia vir em cima do lugar ralado, ferido com aquele sopro que era dado. Mas o sopro, como aquilo que produz alívio no momento da dor, é quase que é o primeiro curativo
que era feito. Depois era que ia se fazer alguma coisa, ia se passar uma água oxigenada e depois colocar um pouco de metiolate em cima da ferida, que doía, mas curava. Mas a primeira coisa, então era assim, né? Ela botava o metiolate em cima do lugar ferido e começava a soprar e a abanar. Então essa imagem do Espírito Santo como alívio na dor, como alívio em cima daquelas coisas que na gente está ferido, está machucado e a mão de Deus chega. Jesus disse que ele mandaria o Paráclito e que o Paráclito seria... Paráclito é uma palavra que significa advogado, né? Aquele que ajuda, mas dizia ao mesmo tempo que ele falaria das coisas futuras. E muitas vezes quando a gente pensa que o Espírito Santo vai falar das coisas futuras, é que o Espírito Santo, não é, vai descortinar para a gente as coisas boas, as coisas bonitas. O Espírito Santo, quando diz que ele é aquele que vai nos falar das coisas futuras, significa... é aquele que não faz prognóstico errado. Não é aquele que vai dizer coisas para agradar o nosso ouvido, mas vai dizer as coisas reais, vai nos falar da realidade. E muitas vezes a análise da realidade nos faz prever situações que são difíceis, situações que são dolorosas. Mas o Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele pode nos falar das coisas dolorosas, ele já é esse alívio diante das coisas dolorosas, nos ensinando que quando a gente usa essa força que ele nos dá, porque o dom da fortaleza, a gente não pode confundir também com a virtude cardial da fortaleza. Essa é uma virtude humana, é aquilo que são os músculos que a gente vai adquirindo pelo esforço da gente. Então, muita gente vai para a academia, corre, malha, levanta peso. Quanto mais peso você levanta, mais desenvolve a musculatura, isso, aquilo outro, né? Do ponto de vista de força física, mas também de força moral, que você, atitudes que podem desenvolver em você o heroísmo, são coisas boas. Tem sempre aí uma mão, um dedo de Deus, não é, nessas coisas boas que o ser humano tem. Não tem nada de bom que não seja da presença do Espírito Santo. Mas esse dom da fortaleza é algo completamente sobrenatural e que não está baseado em nada daquilo que sejam as forças humanas. É essa fortaleza que é dada justamente a quem é fraco, né? Nos mártires, muitos deles eram homens ou mulheres ou crianças, gente fraca, sem força física, não é, porque era gente que estava muito bem formada intelectualmente, que tinha grandes discursos para serem feitos, que compreendiam certas questões de complicação filosófica, etc. Não, nada disso. É realmente graça de Deus, dom de Deus, um presente de Deus, que Deus dá a pequenos. E pequenos aqui pode ser o pequeno do ponto de vista físico, econômico e social, mas também de quem se faz pequeno, aquela pequenez no espírito, aquele que procura diminuir-se para que o outro cresça. Então pode ser até que do ponto de vista humano, social, seja gente cheia de muitos recursos, mas que espiritualmente procura a via da pobreza. E nisso está também essa presença da fortaleza, porque a fortaleza é essa capacidade de resistir a todas as suas solicitações do mundo, como Jesus resistiu a Satanás, que dizia: se você se prostrar diante de mim, você vai ter tudo isso aqui, eu dou isso para você. Jesus, de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer com sua força. Nesse sentido, a fortaleza é também entrar e abraçar a pobreza evangélica como uma espécie de escudo, de defesa dessa vida espiritual. E é a nossa fortaleza, é aquele lugar onde a gente se sente protegido, não pelo que a gente possui, nada disso, mas aquela proteção que vem realmente de Deus. Nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele é nosso refúgio. Então hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos 22, versículo 30 até o capítulo 23, versículos de 6 a 11, a gente vê Paulo no meio de uma dificuldade muito grande, sendo questionado por um tribuno. E aí no final dessa leitura, assim, receando que Paulo fosse despedaçado por eles, porque há um conflito entre saduceus e fariseus que estavam ali diante dele. Então o tribuno, receando isso, o comandante ordenou que os soldados
descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo. Olha aqui, Deus, né, o Senhor Jesus, se aproxima de Paulo e diz o seguinte: tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Então, um futuro que estava sendo previsto para Paulo, o futuro de uma testemunha. A palavra testemunha em grego se diz martys, que depois é transformada nessa palavra que a gente conhece hoje, mártir, a palavra que dá origem ao martírio, que num primeiro momento é um testemunho verbal de alguma coisa que ocularmente você viu e por isso pode falar dela, mas é também, sobretudo, a palavra técnica para dizer daquelas pessoas que morreram por causa de Cristo. Foram fortes na fé, não retrocederam na sua fé, mas dão aquele testemunho que é necessário em favor do reino de Deus. Então aqui a gente vê isso nessa primeira leitura. Não é que o Espírito Santo, ou Deus na vida da gente, quando é aquele Espírito que fala das coisas futuras, não é simplesmente anunciando coisas que são agradáveis aos nossos ouvidos, mas nos faz perceber a vida na sua realidade, nua e crua, mas que a gente sabe que mesmo em meio às dificuldades, pode haver sempre crescimento da nossa parte. Ninguém cresce sem dificuldade, ninguém cresce sem que haja necessidade de fazer esforços. O esforço, a dificuldade, ela é pedagógica, ela é educativa. A leitura do Evangelho, de novo nós entramos no cenáculo com Jesus, ouviremos a oração que Jesus faz, a sua oração sacerdotal, João 17, de 20 a 26. E aí a gente lembra, nesta semana a Igreja do Brasil reza pela unidade dos cristãos. E no centro desta oração sacerdotal de Jesus está justamente pedir pela unidade dos cristãos para que nós sejamos um, para que o mundo creia. Então a unidade é o primeiro meio de missão. A missão não é feita quando a gente está fazendo discurso para os outros e fazendo pregação nas praças, etc. Não. A melhor forma de fazer missão é a nossa unidade. Porque o que é a unidade? A unidade resulta da comunhão, ou seja, a unidade resulta do amor. E o amor é um diffusum sui. O amor, ele se difunde por si mesmo. Então a melhor forma, a melhor pregação que pode haver para o mundo, para que o mundo se converta, é as pessoas olharem para a gente, como diz Tertuliano no seu Apologético, que as pessoas olhavam para os primeiros cristãos dizendo: olhem como eles se amam. Na medida que falta amor entre aqueles que se dizem crentes, entre nós que nos professamos seguidores de Jesus, quando falta compreensão, caiu um papel aqui, deixa eu pegar, quando falta compreensão da nossa parte, aí a gente não pode esperar que o mundo vá acreditar naquilo que nós anunciamos, naquilo que nós dizemos. O Evangelho de hoje, portanto, nós encontramos Jesus orando para o Pai e diz assim: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Gente, como é uma coisa boa quando alguém diz assim: olha, eu estou rezando por você, eu rezo por você. Muito obrigado, eu quero hoje agradecer a você que reza por mim. Eu sei que tem muita gente que reza por mim, gente que eu não me imagino, gente que vai me dizendo: Padre, eu rezo pelo Senhor todo dia. Eu contei a vocês isso durante a Semana Santa, né, numa das lives, que num dia na confessionária, eu de máscara, uma senhora de máscara também, depois ela olhou para mim e disse: mas você é Zé Raimundo? Eu disse: sim, sou. Ela falou: pois é, eu sou daqui da cidade vizinha, de São Paulo de Piave, onde eu sempre fui. E ela disse: eu rezo por você todo dia. Gente, eu nunca imaginei que tinha ali aquela senhora, porque aquelas pessoas que eu conheço de perto, eu sei que elas rezam por mim, mas praticamente um rosto desconhecido naquele momento para mim, e essa mulher que rezava por mim, reza por mim todo dia. Que alívio, tem coisas que eu não sei de onde é que vem, e aí são essas graças e essas bênçãos que vão chegando. Quem ama, reza.
pelo outro. E Jesus, porque diz, amai-vos como eu vos amei. Olha o que é que Jesus está fazendo hoje no cenáculo. Ele reza, e não está rezando somente por aqueles que ele está vendo ali diante dele. Reza pelo futuro, por aqueles que acreditarão na pregação da igreja, na pregação dos apóstolos. Eu digo, quando você e eu dizemos, creio na igreja católica, santa, católica e apostólica, isso significa que a gente assumiu essa pregação dos apóstolos e a gente entrou nesta oração que Jesus está fazendo aqui agora. Jesus rezou por você. Jesus rezou por mim. Olha que coisa boa. Como ele disse para Pedro, né? Pedro, Satanás queria te joeirar, eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não desfalecesse, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Gente, Jesus também rezou por você, Jesus também rezou por mim. Não apenas rezou por Pedro, aquele que seria o responsável pela igreja inteira, mas aqueles todos que são a igreja, estamos incluídos na oração de Jesus. No dia de hoje, alegremos-nos por isso, porque Jesus pensou em nós, porque Jesus rezou por nós. E para que foi que Jesus rezou? Qual era a intenção dessa oração? Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus por você e a oração de Jesus por mim é a oração pela unidade, para que nós sejamos um. Para que a gente tenha unidade de intenção, unidade de vida, para que a gente não viva na dispersão, porque a dispersão consome as energias da gente. Se a gente está aqui com a cabeça do outro lado, não está presente naquilo que a gente está fazendo, isso só vai consumindo a gente. Então Jesus quer que a gente tenha essa graça de estarmos reunidos, unidos uns com os outros, unidos com Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estejamos também unidos com nós mesmos, unidade de vida, unidade interior. Então o mundo vai acreditar justamente que Jesus foi enviado pelo Pai, a depender dessa nossa unidade. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, o peso, não é? A glória, a gente já falou disso, que a glória significa o peso, o valor. As coisas são pesadas, não é? Tem um valor, tem uma medida, tem um critério, tem um metro. Então, esse valor que Jesus recebeu da parte do Pai, esse valor é o próprio amor. Esse é o meu filho amado, escutai-o. Então Jesus também ama os seus, também ama você, também ama a mim. E Jesus dá esta glória. E qual é a glória? Já dizia Santo Irineu de Leão, né? A glória de Deus é o homem vivo, é o homem com a vida. Não é vivendo que vida? Vida em plenitude, vida em abundância. Essa é a vida que Deus quer para nós. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. A gente não tem nada mais precioso do que isso, a gente tomar consciência de que é amado. Você é amado. Sua vida tem valor. Sua vida tem valor. Isso deve dar uma força, uma energia também para a gente. São João diz na sua carta, não é? Nós cremos no amor de Deus. Nós cremos no amor de Deus. Esse deve ser o centro da nossa fé. Esse amor de Deus como centro da nossa vida, como centro da nossa existência. Continua Jesus na sua oração. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, a glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Capítulo 25 de Mateus, Jesus diz uma palavra, contando uma parábola, né? Diz assim, aos que forem eleitos que vão estar à direita, Jesus vai dizer, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Então, esta vida que Jesus propõe para nós, este amor com o qual Jesus foi amado desde a fundação do universo, é o amor com o qual a gente também deve amar os irmãos. E Jesus vai dizer no capítulo 25 de Mateus, né?
porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, porque eu estava nu, vocês me vestiram, e eu estava prisioneiro, vocês foram capazes de me visitar, estava doente, cuidaram de mim, eu era estrangeiro, vocês me acolheram. Então, este amor com o qual, desde antes da fundação, o Pai amou o Filho, é esse mesmo amor que faz com que o Filho prepare para nós o reino, para nós que formos capazes de aqui na terra também amar o irmão. E amar o irmão é fazer o bem a ele. Foi a mim que o fizeste, em coisas muito concretas e às vezes até, diríamos, muito simples. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Minha amiga, meu amigo, que hoje a gente possa experimentar essa presença de Jesus que está em nós. A gente na sequência do dia de Pentecostes, a gente rezou há pouco, né, dizendo que o Espírito Santo é o doce hóspede da alma, aquele que mora dentro do coração da gente. Mas onde está o Espírito de Jesus? Aí está o próprio Jesus e aí está o Pai também, porque Jesus disse: se alguém me ama, vai observar a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Então é toda a trindade de Deus, é Deus unitrino, que habita dentro dos nossos corações, que habita no nosso ser. Sermos então habitados por essa presença, sermos essa moradia de Deus. Minha amiga, meu amigo, que o dia de hoje nos sirva para fazer esta experiência, não é, da gratidão, porque o Senhor se recordou de nós em sua oração, essa unidade de vida que o Senhor espera de nós, que acreditamos no seu Evangelho, para que assim o mundo creia. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Um dia abençoado para você, meu irmão, um dia abençoado para você, minha irmã. Como sempre, vou salvar aqui a nossa live e salvar aqui a live, depois vou colocar nas outras nossas mídias sociais, no nosso canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, na nossa página do Facebook e também no meu perfil do Facebook. E você já sabe o que é que você tem que fazer, não é? Curta, comente, encaminhe. E assim a gente vai também dando essa... fazendo a nossa parte na difusão da própria Palavra de Deus. E aqueles vídeos que você já viu, não curtiu, não comentou, que tal você fazer isso, né? Vai lá, passa nenhum, esse eu não curti, você vai lá e curte. Aquele outro, falta aquele, semana passada eu vi e não curti. Faz a sua parte, porque a minha eu já fiz. Fiquem com Deus. Aliás, antes de dizer eu fique com Deus, um abraço para quem está aqui acompanhando a nossa live. Leninha Novaes, a irmã Luana, aí em São Luís, no Maranhão. Aqui também tem alguém de São Luís do Maranhão. Aliás, não, a irmã Luana não está em Teresina, é do Maranhão, mas está em Teresina. Tem aqui o padre André Luiz, que é do Maranhão, está aqui em Roma, um abraço para ele. Um abraço também para Manuel Roque, aí em Amargosa, acompanhando aqui a nossa live. Fica com Deus, gente querida.